Bem, agora vamos para uma parte um pouquinho chata, mas felizmente vai ser rápida. Bom, como eu disse, chata dependendo do ponto de vista. Particularmente eu até gosto disso aqui. Expressões booleanas equivalentes. Duas expressões booleanas são equivalentes se correspondem às mesmas funções booleanas. Imagine que a essa altura do campeonato a equivalência não seja problema para vocês, né? Chegar numa expressão equivalente é que é o problema. Entender o que é equivalência, não. Uma coisa que eu gostaria que ficasse clara é que quando a gente fala de equivalência de expressões booleanas, essa é uma relação de equivalência no conjunto de todas as expressões em n variáveis. Tá? Eu não vou falar de equivalência de uma expressão em 4 variáveis para uma expressão de 3 variáveis. Tá? Então são em expressões de n variáveis para n variáveis. Outra coisa, apesar de haver ressalvas, né, de alguns poréns, parece óbvio que quando a gente projeta um circuito, a gente quer encontrar a expressão mais simples possível. Significa que se você não encontrar a expressão mais simples possível, você não vai fazer o circuito? Não, você fica com a que você tiver. Tá? Claro, se você puder, igual um programa. Você escreve lá um programa com 1 zilhão de linhas de código e ele funciona, tá ótimo. Só que tem custo para isso, né? Se alguém vai e simplifica aquele negócio, fica melhor. É simples assim. Nem sempre você vai chegar na melhor expressão possível. Então, olha só, para vocês terem uma ideia de como isso é difícil. Antes de fazer aplicar as propriedades de álgebras de Boole nesta expressão aqui, para tentar deduzir essa aqui, né, eu gostaria de deixar claro que isso é um processo bem complicado. Algumas pessoas vão ter muita dificuldade. Às vezes você precisa usar uns artifícios, tá? Isso é mais uma questão de criatividade. Você pode conseguir, você pode não conseguir. Se você tiver, às vezes você não vai conseguir, não é nem porque não sabe, às vezes não vai lembrar mesmo as propriedades, não vai conhecer as propriedades, depois de um tempo você fica enferrujado e um dia você está com preguiça, em outro dia você está mais inspirado e você consegue. Mas de qualquer forma, é um processo complicado e depende muito, digamos assim, de raciocínio, de criatividade. Existem existem sistemas menos criativos e mais sistemáticos para fazer isso, tá? Por exemplo, eu não sei, não procurei, não tô com tanto tempo assim para ficar olhando essas coisas. Tem um mapa de Carnage, se vocês precisarem, vocês podem pesquisar, estudar esse negócio aí. E tem o procedimento de Quine-McCluskey. São dois procedimentos para vocês minimizarem, para vocês fazerem o processo de minimização, que é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. A gente vai pegar uma expressão mais complexa e vai transformar em uma expressão bem mais simples. Esse processo de minimização pode ser feito de uma forma mais mecânica, tá? Por esses procedimentos aí. Então, como eu já disse a vocês, não é comigo que vocês vão aprender sobre circuitos lógicos, tá? Que é só uma pincelada no assunto. Não vou entrar nessas duas coisas aqui, porque aí já é muita coisa, é muito mais conteúdo. A gente ainda tem outras portas lógicas para ver. Então vamos lá. Vamos ao que interessa e vamos tentar fazer esse negócio aqui. O que a gente faz? Pega isso aqui e aplica as propriedades para ver se consegue fazer. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, tá? Direto, porque para não tomar muito tempo, vou fazer isso aqui direto. Vou mostrar as propriedades e depois eu venho comentando, tá? Porque para fazer uma por uma aqui é muita coisa, vai complicar, vai demorar demais o vídeo. E aí depois eu faço um outro com um erro, sem passar uma etapa, mas que não impede que a gente consiga chegar no mesmo resultado, tá? Pronto, acho que a partir daqui já fica mais fácil de acompanhar, tá? Esse aqui é o processo mais demorado. Veja só, tá aqui, eu peguei essa expressão, passei ela aqui para baixo, ó. O que mudou? Mudou o seguinte, que eu peguei aquela expressão que tinha todinha e coloquei, tá vendo essa parte aqui, ó?
eu dupliquei. Eu posso fazer isso? Posso. Não sei se vocês se lembram lá das propriedades, né, de álgebra de Boole, que quando eu tinha x mais x, simplesmente dava x. É a chamada idempotência. Então eu coloquei isso aqui porque eu posso, né? Posso, pela propriedade da idempotência. Pronto, estão aí as propriedades, vamos usá-las. O que eu vou fazer agora? Se você estivesse fazendo isso aqui, né, para você, em um exercício, em um problema, você não precisaria fazer tão lentamente assim, mas olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu estou vendo que tem x1 e x3 em ambas as partes aqui, e aí eu quero usar a distributiva, mas para isso eu vou fazer uma organização primeiro, ó. Peguei o x2 e troquei de lugar com o x3, correto? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, x1, x3, peguei o x3 e troquei de lugar com o x2. Deixa-me ver se eu preciso fazer isso em mais algum lugar. Ó, aqui parece que está tudo ok. O que eu vou fazer? Vou repetir. x1, x2, opa... Não, tá tudo ok. Epa. Pronto. Achei um método de não ter que passar por tanta coisa. O que eu fiz, ó, gente? Eu peguei o x3 e troquei de lugar com o x2. O que me permite fazer isso aqui na multiplicação? É justamente esta propriedade aqui, ó, 1b, certo? A comutatividade, tá? Eu usei no produto, então é 1b, foi a propriedade que eu usei para poder fazer essa mudança aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho x1, x3 aqui nos dois? Ó, então, ó, x1, x3 que multiplica x2 mais, tá? O que eu usei aqui? Eu usei, ó, peguei este elemento x1, x3, tá? Coloquei em evidência aplicando a distributividade da multiplicação em relação à adição. Onde é que está isso? Isso aqui está na 3b, ó, tá? Eu posso pegar uma multiplicação aqui e transformar nessa multiplicação somando aqui. Isso aqui é a propriedade 3b, só que eu não vou fazer só nesta aqui, ó. Eu tenho aqui também, ó, por isso que eu coloquei esse aqui a mais. Então, olha só, aqui eu vou pegar x1 e x2, na verdade x1 com a negação de x2, e vou colocar em evidência, vou colocar o produto aqui, ó, x3, ó, x3 aqui, e aqui eu tenho mais, foi a mesma propriedade. E aqui eu tenho algo similar, só que eu vou fazer vezes x3 mais o oposto de x3. Bom, imagino, deixa eu separar aqui para ficar mais perceptível, mais destacado. Tá? Não se desesperem não, que vocês não vão ter que fazer isso. Pelo menos não no mudo, né? Bom, pessoal, o que dá para fazer? x1, x3 vezes... O que vai sair disso aqui? Ó? Eu tenho uma soma de elementos opostos, por assim. O elemento mais sua negação. Ó. O elemento mais a sua negação dá sempre 1. Né? Em álgebra booleana, quando eu tenho essa operação aqui, ó, dá 1. Então aqui dá 1. Aqui eu tenho algo similar. x1, x2 vezes 1. Tá? E aqui eu tenho algo vezes 1. O que eu usei? Ó, foi essa aqui, né? 5A. Vamos lá, vamos ver o que mais eu consigo tirar daí.
Aqui tá fácil. Fazendo passo a passo assim. Eu vou eliminar um, tá? Onde é que eu vou eliminar um? Tá vendo aqui, ó? 4b, ó. X vezes 1 fica só o x. É isso que eu vou fazer, então. Aqui eu vou simplificar um pouquinho. Vou deixar um espaço, mas... eu usei a propriedade 4b, tá? Para tirar aquele 1. Precisava escrever, fazer todo esse processo? Não, aquilo que eu falei para vocês, né? Você não precisa fazer tão lento. Aqui eu estou fazendo para vocês entenderem de onde é que saiu cada uma dessas coisas. Olha só. x1, x3. Aqui eu vou fazer a comutatividade de novo. Ó, x2, x1. Negação de x2, tá? Aqui é a mesma coisa, negação de x2 vezes a negação de x1. O que eu apliquei, pessoal? Eu apliquei essa propriedade aqui da comutatividade, ó, de novo, que foi a 1b. Mais uma frescura que se eu estivesse fazendo, para mim, eu não passaria, né? Desde que eu entendesse depois o que eu estivesse fazendo. E mais uma vez, aqui não tenho o que fazer, pelo menos não por enquanto. Mais uma vez eu vou aplicar, ó, tá aqui e aqui, o mesmo elemento em duas parcelas. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributividade. Então essa distributividade aqui, ó, vou colocar o ponto aqui só para deixar evidente que tem uma multiplicação, tá? Tem o 1, x1, mais o negação de x1. O que foi que eu apliquei aqui? A distributividade da multiplicação em relação à soma, é o 3b, foi a propriedade. Fazendo assim passo a passo é bom que você saiba exatamente o que você fez e não se perde, né? Vai que você tenha cometido algum erro. x1, x3 mais x2, negação de x2, vezes, ó, a soma de um elemento mais o seu oposto. A soma de um elemento mais o seu oposto dá 1 pela propriedade 5a. Finalmente, x1, x3 mais... o que eu vou usar aqui? Ó? Multiplicação de um elemento por 1. Multiplicação de um elemento por 1 é essa 4b aqui. Ó. 4b. Certo? O que acontece? Fica só o elemento. Epa. Percebeu que eu saí dessa expressão gigantesca, usei as propriedades e cheguei numa expressão mais simples? Razoavelmente, claro, se você não conhece as propriedades, se você não lembra as propriedades, se você não tem nenhuma tabela para decorar, se você não lembra as outras propriedades muito importantes, porque a mais complicada que eu achei ali, o pulo do gato, por assim dizer, foi essa idempotência aqui, né? Fica difícil, tá? Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras não. E se você não tivesse feito essa propriedade aqui no começo? Não tem problema, existem outros caminhos para fazer, tá? Talvez você tivesse feito praticamente todo esse espaço aqui, teria chegado aqui com uma expressão um pouquinho diferente, mas também conseguiria desenvolver e aplicar alguma propriedade. O problema é, fazer isso nem sempre é fácil. Talvez você chegasse aqui em uma expressão do tipo... sei lá, com alguma multiplicação aqui, mais simples do que a primeira, mas não tão simples como essa última, porque você não conseguiu eliminar, tá? Eu lembro de ter feito por outro caminho além desse aí, mas enfim, não tô a fim de perder muito tempo com o vídeo agora. Tá o suficiente. Vamos finalizar com as últimas portas lógicas.